Ô, Fernando, isso é uma mentira. É uma mentira. Se isso fosse verdade, eu e Bruno não teríamos a relação que nós temos hoje. Eu nunca vi dar certo. Eu tenho uma experiência política muito grande, já vivi muita coisa na política. Eu nunca vi dar certo o cara que chega, contribui para fazer o sucessor e depois quer continuar mandando. Dá problema, dá briga, dá bate-cabeça. Isso não acontece entre nós. Meu irmão, eu conto, talvez aqui, nos dedos de uma mão, quantas vezes eu fui ao gabinete da prefeitura depois que eu deixei o Palácio Tomé de Souza. Eu conto nos dedos de uma mão. Quem pode lhe trazer melhor do que eu o testemunho disso são os secretários, os dirigentes. Pergunta aos secretários se eu ligo para alguém, para pedir alguma coisa, ou para dar algum comando, ou para dizer faça isso ou deixe de fazer aquilo. De jeito nenhum. Meu irmão, se tem uma coisa que para mim foi muito boa, foi um teste para a minha vida, foi ter saído da prefeitura. Porque quando você está no poder, que você exerce um cargo, né, você tem as naturais circunstâncias do cargo, né? Não só o dia a dia, a atividade, mas também, entre aspas, os louros, enfim, uma série de coisas. Para além dos ônus, o bônus. Pois é. Aí, meu irmão, tem muita gente, não vou falar quem, nem porquê, mas tem muita gente que não consegue se desapegar do poder. Essa é a verdade. O cara fica ali, vidrado naquilo. Eu, no dia 1º de janeiro, quando eu saí da prefeitura, dirigindo o meu carro, com minha esposa ao lado, e que fui encontrar a minha família. Recém-casado, inclusive. Recém-casado. Tinha casado em dezembro, deixei, não tinha nem um mês ainda. Não tinha nem um mês de casado ainda. Que saí da prefeitura dirigindo o meu carro, que fui encontrar a minha família. A partir daí, meu irmão, Bruno, é com você. Ô Fernando... Ele te consulta ainda? Para alguma dúvida, alguma coisa? Nós temos uma relação que talvez as pessoas não tenham ideia, digamos, da afinidade nossa, do tamanho da nossa afinidade. A minha relação com o Bruno não é de hoje. A minha relação com o Bruno é da vida política inteira. Desde que eu entrei na vida pública, e ele também. Bruno era estagiário da Câmara Municipal de Salvador, quando eu conheci Bruno. Era estagiário de João Carlos Bacelar, que era vereador na época. Bacelar do ex-Podemos, agora é do Partido Verde. Do PV. É porque tem os dois, é sempre bom. Bruno era aí. Aí o que acontece? Na época eu tinha uma relação muito boa com o João Carlos. Eu disse, meu velho, eu estou aqui montando um grupo de jovens para fazer um trabalho político, para organizar uma militância. Me indique alguém. Aí ele disse, pô, tem uma pessoa muito boa. Ele apresentou o Bruno. Nós criamos afinidade, o Bruno veio, foi meu assessor quando eu ainda nem era deputado, participou da minha primeira campanha para deputado federal. Não foi o único, Léo Prates também, né? Pablo também, pessoas que depois, graças a Deus, ganharam luz própria, destaque, disputaram eleição, venceram eleição. Nenhum deles tem sobrenome político, nenhum deles nasceu em família política. Bruno, inclusive, a família do interior, lá da região de Juazeiro, né? Perdeu os pais muito novo, venceu pelo trabalho, pela luta. Léo sempre conta brincando, né? Léo, que foi secretário de saúde, Léo conta brincando que a família dele toda tem uma história e uma tradição mais de esquerda mesmo, né? De militância de esquerda. Eu nunca perguntei isso, porque para mim o importante era o valor, era a qualificação do cara. Mas voltando para fechar a pergunta, então, eu e Bruno depois foi assessor meu parlamentar, Bruno foi deputado estadual, foi meu secretário, meu vice-prefeito, finalmente se elegeu prefeito de Salvador. A gente tem uma relação pessoal de amizade, de afinidade. A política não vai separar isso. E nem muito menos a intriga de ninguém vai permitir que a gente distancie isso. Agora, Bruno tem sido um grande exemplo e uma bela referência de lealdade, de correção, porque ele não precisava, não. Ele faz porque é dele. Porque é da natureza dele, é da família dele, é da criação dele, é do jeito dele de ser. Que bom que ele é assim. Ruim é o cara que é desleal, que vira as costas, que trai. Agora, Neto, Bruno lhe consulta? Em geral, não. Em geral, não. Não tenho nem tempo, nem ele tem tempo. A gente tem se falado de vez em quando, normalmente por telefone ou nos eventos que ele também de vez em quando participa da minha candidatura, mas a gente não tem tempo. Eu estou numa vida que eu trabalho 20 horas por dia, de segunda a segunda. E Bruno tem aí, né, um baita desafio, que é governar uma cidade com a complexidade, o tamanho e a quantidade de problemas de Salvador. Então a gente tem se falado pouco,
né? Ele toca as coisas da prefeitura, não precisa. Quando nós decidimos que Bruno seria o candidato do nosso grupo, né, eu tinha plena convicção que ele estava preparado para ser prefeito de Salvador. Porque eu sabia também que se a coisa desandasse, eu ia pagar um preço altíssimo. A conta ia vir toda para o meu colo. Bruno pegou um começo difícil, né? Foi muito organizado nas contas da prefeitura, conseguiu uma coisa que eu não imaginava que fosse possível. Hoje, no caixa da prefeitura, tem mais recurso, até do que quando eu deixei. Olha que eu deixei o caixa da prefeitura com 1 bilhão e 600 milhões, depois de ter pego o caixa da prefeitura com um déficit de mais de 1 bilhão de reais. E Bruno soube se organizar, soube fazer o caixa. Agora, por exemplo, anunciou a volta do Domingo é Meia. Quem está pagando essa conta é a prefeitura. Então, ele, graças a Deus, tem aí uma agenda de inaugurações, de realizações. Hoje, né, começou a dar um tablet para cada aluno da rede municipal de educação. Então, Bruno não precisa de tutor, Bruno não precisa de fiscal, Bruno não precisa de nada disso. É um cara que está preparado para conduzir a prefeitura, e mesmo que ele precisasse, neste caso, eu não teria tempo para fazer, porque o meu projeto, desde janeiro, quando eu passei o bastão, é outro.